África Ocidental, nómada, que historicamente habitava a zona da África Ocidental e que inclui partes dos primeiros países da Nigéria, do Senegal, do Mali e da Guiné, e que são conhecidos por serem pastores nómadas que dependem da criação de gado para a sua subsistência. Portanto, devido à natureza nómada, seu estilo de vida, os Fulani não tinham fronteiras territoriais fixas e os Estados-nação que os abrigavam, ou os Estados-nação que os abrigavam. E isto, portanto, leva-nos a concluir que é bem evidente que as fronteiras herdadas da colonização não foram definidas pelos próprios africanos, mas, contrariamente a uma suposição comum, isto não significa necessariamente que fossem arbitrários. Em grande medida, todas as fronteiras dependem de uma convenção, seja ela antes ou depois da colonização. Em alguns casos, a própria origem das fronteiras em África remonta ao período de economias entre postos comerciais e o estabelecimento desta economia potenciou o estabelecimento de algumas fronteiras físicas dos Estados africanos. Em outros casos, as fronteiras cristalizaram-se gradualmente durante o período do Império Formal, desde a abolição do tráfico de escravos até a repressão dos primeiros movimentos de resistência, e graças à ação combinada de comerciantes e missionários, o que levou ao surgimento de fronteiras assumir um caráter, ou melhor, que o surgimento de fronteiras já houvesse na gênese, antes de assumir um caráter militar com a construção de fortes e a penetração no interior e a repressão de revoltas. Portanto, é importante olhar para esta parte da organização política pré-africana, percebendo que a fronteira é claramente, em África, uma ideia de uma evolução que depende claramente do processo político, económico, cultural e social que é relativamente. Estas características originárias africanas, no fundo, acabam por ser misturadas com aquilo que é a expansão da sociedade internacional europeia para a África, muito por fruto daquilo que são as ideias da Revolução Francesa e que vão expandir e exportar os princípios da soberania, como já tivemos a oportunidade de ver há pouco, mas também os princípios da autodeterminação, o princípio da não intervenção e as dinâmicas de equilíbrio de poder com base na diplomacia e no respeito pelos tratados internacionais. E, portanto, esta sociedade internacional, no fundo, acaba por se expandir e cristalizar, dando origem àquilo que é, grosso modo, as fronteiras como nós conhecemos ainda hoje no território africano, através da Conferência de Berlim, 1884-1885. Qual é que era o principal objetivo da conferência? Era, no fundo, como vocês provavelmente saberão, decidir os destinos do mundo. E, em segundo lugar, era a questão da livre navegação dos Estados africanos e, finalmente, a ideia que, no fundo, acaba por passar é que a Conferência de Berlim foi o início da competição em África, mas não, ela não foi o início da competição europeia em África, ela já existia antes, desenvolvida a partir de meados do século XIX, como nós portugueses bem sabemos. E, de facto, em 1885, os países europeus tinham reclamado quase toda a costa africana, pelo contrário, o principal objetivo da conferência era, sobretudo, atenuar a concorrência imperial entre a Inglaterra, a França e a Itália. O que é um facto é que, e por essa mesma razão, por este ser o principal objetivo da conferência, as principais proclamações da conferência acabaram por ser ignoradas. Por exemplo, embora o comércio livre devesse ser estabelecido na bacia da Foz do Congo, por exemplo, foi efetivamente desenvolvido um sistema monopolista e, da mesma forma, se o centro do mundo devia ser internacionalizado, ele acabou por se transformar em território. No entanto, a Conferência de Berlim, enquanto instituição internacional, acabou por fazer, o que acabou por fazer foi o estabelecimento das fronteiras internas de África, de certa forma, abaixo. Procurando regular as futuras aquisições do território em África, a Conferência impôs, portanto, duas restrições. Em primeiro lugar, estipulou que qualquer potência europeia que ocupasse o território costeiro africano teria de notificar as outras grandes potências. Em segundo lugar, estipulava que os colonizadores que ocupassem qualquer território costeiro adicional deveriam assegurar o estabelecimento de uma autoridade nas regiões que eles ocupadas na costa do continente africano, suficiente para proteger os direitos existentes e, conforme o caso, a liberdade de comércio e trânsito nas condições.
Pelo contrário, bastava que um país europeu estabelecesse uma espécie de território básico natural para expandir livremente para o interior, sem ter de estabelecer qualquer tipo de presença administrativa ou cumprir obrigações maiores que uma proteção formal ou anexação implicava. Havia-se, portanto, o precedente de permitir que uma potência europeia utilize outra de conquistar um território que se encontrava apenas sob a sua esfera de influência. Os signatários da conferência puderam, assim, então, ocupar território interior em África e estabelecer protetorados que satisfaziam os requisitos básicos, ignorando os dilemas colocados pela demografia de África. E, quando as potências coloniais estabeleceram estes protetorados, ganharam imediatamente soberania externa e uma quantidade limitada de soberania interna, nomeadamente a capacidade de controlar assuntos internos, como por exemplo os impostos. Com o tempo, as grandes potências eram então livres de exercer o melhor controle interno, o que a maior parte delas fez, acabando por transformar os seus protetorados em colónias. Finalmente, as decisões adotadas na Conferência de Colombo e Berlim também satisfaziam explicitamente os outros objetivos europeus, que era evitar a guerra durante a competição pelo território africano. Em primeiro lugar, vou imprimir uma nova modalidade de direito internacional, que estava em desenvolvimento, que foi especificamente concebido para diminuir as possibilidades de conflito, a substituição dos direitos históricos pelos direitos de ocupação efetiva, mas que era realizada através do estabelecimento de zonas de influência protetoradas. E, em segundo lugar, permitiu a existência de trocas de informações no ambiente que, de outra forma, não existiam informações sobre fronteiras e em que a competição entre os países europeus era particularmente grande. Portanto, ainda assim, há claramente este lugar, que é o lugar do conhecimento da soberania externa, que, no fundo, acaba por marcar essa própria introdução das fronteiras. O segundo grande momento dessa definição, a segunda grande instituição que vai contribuir para a consolidação das fronteiras em África, tem a ver com aquilo que é, nomeadamente, a fundação da Organização da Unidade Africana, em 1963, em Addis Abeba, que vai procurar unir os países africanos em torno de objetivos comuns, desde a produção de independência à defesa da soberania e à afirmação económica e social. Na verdade, os membros da OUA enfrentaram os mesmos problemas que os impérios coloniais tiveram quando chegaram. Mais uma vez, a demografia e a topografia de África tornava-se extremamente difícil o estabelecimento de novas fronteiras nacionais e, além disso, o facto das estruturas administrativas serem ainda extremamente fracas significava que seria difícil, se não impossível, organizar reivindicações soberanas em todo o controle territorial. Portanto, os líderes africanos não estavam também dispostos a recorrer à guerra como forma de determinar as fronteiras, porque reconheceram desde o início, como indica a Carta da OUA, que o desenho violento das fronteiras evidenciaria as suas próprias resoluções. De qualquer modo, mesmo que o Estado tivesse o desejo de projetar o poder próprio das suas fronteiras, provavelmente não poderia fazer, porque os exércitos herdados pelos líderes da independência eram geralmente pouco mais do que forças policiais. Assim, o facto dos novos líderes africanos terem enfrentado este conjunto de problemas não é surpreendente, porque as condições estruturais de África, no fundo, acabaram por ter mudado muito. E, portanto, é também natural que a OUA vá encontrar muitas das soluções já criadas pelos impérios coloniais, em particular pela Conferência. O primeiro aspecto da solução da OUA para os problemas de fronteiras dos países africanos consistia em anular, efetivamente, a ideia do direito à autodeterminação. Esse direito em que todos os nacionalistas africanos tinham apoiado durante as lutas de independência representava uma ameaça extraordinária para os líderes dos países recém-independentes, porque implicava que muitas dessas minorias descontentes desses países tinham o direito legal de destruir ou de contestar a integridade territorial das suas novas nações. E, embora a Carta da OUA reconhecesse o direito inalienável de todos os povos de controlarem o seu próprio destino, os princípios da OUA foram concebidos para promover os direitos dos Estados e não dos indivíduos. E, de facto, os três primeiros itens dos princípios da Carta afirmam a igualdade soberana de todos os Estados-membros, a não interferência nos assuntos internos dos Estados-membros e o respeito pela soberania e pela integridade territorial. Portanto, o conceito de autodeterminação aplicava-se apenas e só aos países que ainda não eram colónias e, pelo contrário, havia claramente o respeito às fronteiras coloniais para evitar perturbar o status quo e, de facto, eliminava-se de uma forma significativa o direito
autodeterminação, pós-independência, que, grosso modo, foi muito pouco contestada em África, como podemos falar mais à frente, no caso do Biafra e portanto, estes conceitos, no fundo, acabam por cristalizar e acabam por apontar para aquilo que são as principais conclusões que eu penso que podemos chegar. É que, em conclusão, este sistema em que, claramente, os Estados africanos se encontram presos entre duas dinâmicas, um Estado forte, um olhar para um princípio forte, weberdiano, e o conceito de soberania, liberdade da ordem westphaliana, acaba por, de certa forma, marcar muito daquilo que são as heranças deixadas, por um lado, pela Conferência de Berlim de 1884 e 1885, e também por aquilo que é a evolução do Estado pós-colonial imediatamente após a independência, em que o objetivo era evitar a conflitualidade inter-nações e, para tal, reforçando aquilo que era o princípio da soberania. Portanto, isto são das ideias que, no fundo, acabam por ajudar a moldar e a informar aquilo que são a territorialidade das fronteiras em África, uma evolução histórica, e que serve de ponto de apoio para o trabalho que, de certa forma, vocês vão poder fazer nos próximos minutos, quando olharem para os mapas e perceberem que, por trás dessa definição mais ou menos arbitrária da direção dessas fronteiras, estão conceitos enraizados e normas que, de certa forma, acabam por mudar muito daquilo que é a territorialidade das fronteiras em África e nos países. Muito obrigado. Achei muito interessante a abordagem do senhor, porque o senhor toca no ponto da lógica westphaliana. O interessante do curso é quando a gente consegue, começa a ligar os pontos de cada conceito. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma apresentação sobre democracia, que a gente consegue fazer um link com as palestras que nós assistimos na semana precedente. Mas quando a gente entende, basicamente, a lógica westphaliana, que é assim que eu gosto de chamar, a gente observa que ela foi um processo natural de amadurecimento, principalmente dos povos que compõem a Europa. Então a gente percebe que o fim da Idade Medieval, na verdade, foi o fim da Guerra de 100 anos entre a França e a Grã-Bretanha, não sei se pode falar, já não sei se é. Bom, que também foi o fim do Império Otomano com a queda de Constantinopla em 29 de maio de 1453. Nesse período, teve, no século XVII, a Guerra dos 30 Anos, que é caracterizada por uma guerra em que os motivos eram diversos. E foi encerrada em 1648, evidentemente, com a lógica westphaliana, ou seja, a lógica dos Estados modernos. A partir daí, ainda existiam governos absolutistas, aliás, na sua grande maioria, que começou a ser, os governos começaram a ser questionados a partir da Revolução Puritana na Grã-Bretanha, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa. Em seguida, voltamos com o Império Napoleônico, e aí, com esse amadurecimento, que ainda, quando a gente fala da Conferência de Berlim, a gente está falando do Segundo Reich, a gente vai evoluindo naturalmente para aquilo que hoje é chamado de democracia, que é onde eu chego na palestra que foi feita hoje. A pergunta que eu faço para o senhor, em termos de reflexão, evidentemente, eu fico mais à vontade com o pessoal lá da Bispo
ele está participando? Não, eu sei, nós temos aí. Está sendo gravado? Bom, não é uma. É que eu não fico confortável em fazer perguntas. Eu vou fazer então o seguinte: pergunta que eu faria atinente à África, eu fazia atinente a qualquer outro estado do mundo. Isso inclui o meu país. O senhor acha que os povos, de uma maneira geral, que compõem uma determinada região, estão amadurecidos para ser regidos pela lógica westphaliana? E, pior que isso, ainda que houvesse um processo natural de amadurecimento até chegar à democracia, não é uma imposição desproporcional? A gente queria entender isso para outros tipos de povos. Ou seja, o que o Sr. Comandante está a dizer é que, de certa forma, aquilo que são os princípios da ordem westphaliana acabam por ser uma imposição europeia, não sei se percebi bem a questão, uma imposição europeia sobre os outros povos, não? Não. Então, não peço desculpa, não percebi. No final das contas, eu acabei situando isso na Europa, porque esse processo de amadurecimento ele ocorreu com os impérios, né? Aquela ordem que existia na Europa, tá? E que naturalmente acabou sendo expandida para outros continentes, como aconteceu com o continente americano, como aconteceu com o continente africano, como foi para uma parte da Ásia. A questão que eu coloco é, algumas regiões que eram compostas de determinadas nações, aí até povos para nações, estão amadurecidas para obedecer à ordem westphaliana. É essa questão que eu coloco, porque na verdade é quase a mesma coisa que acontecia em 1618 a 1648, na Guerra dos 30 anos. Não, Era uma ebulição, né? Fazendo uma analogia para a transformação da água exatamente, no estado gasoso, porque isso é radical, podia ser uma tarefação, né? Mas vamos para a ebulição. Não é a mesma coisa que a gente vê nos outros estados atualmente que não tem esse amadurecimento. Essa é a minha questão que eu trago para reflexão, porque isso perturba a minha psique toda vez que eu vejo uma imposição dizendo que tal regime é o melhor. Isso me incomoda. Não, exatamente. Não, isso aí, concordo inteiramente que sim. Aqui o principal problema é, obviamente que, e aí depois o nosso próprio problema, aquilo que é a evolução das próprias fronteiras em África, um dos principais questões que levantam, ou que levam os autores a olhar para essa noção de uma arbitrariedade na imposição das fronteiras, é o facto de elas não terem surgido, de facto, de elas terem surgido naquilo que é uma definição dos tratados legais impostos pelas potências europeias, e de elas não terem surgido, ao contrário da tradição orgânica da formação das fronteiras na Europa, que é um surgimento natural, fruto daquilo que é a conflitualidade dentro da própria Europa, e que no fundo acaba por dar uma forma diferente daquilo que são as fronteiras europeias e daquilo que são as fronteiras Obviamente que esses princípios fazem com que grande parte dessas populações não estejam adaptadas ou não tenham como noção e como guia básico aquilo que são as ideias principais da própria ordem westphaliana. O problema é que o funcionamento da própria sociedade internacional e da política internacional parte claramente do princípio do reconhecimento de todos os Estados numa dinâmica essencialmente westphaliana. E são os próprios Estados que, independentemente de qual é que é a adaptação das suas populações a estes próprios princípios, que acabam por defender aquilo que são, ou compartilhar aquilo que são as normas da ordem westphaliana. Boa tarde, professor, e obrigado pela apresentação.
coincidência, nós falamos em aulas anteriores que estes países, se analisarmos, são alguns países que têm uma espécie de estado-nação, mais ou menos. E nós sabemos que o princípio de intangibilidade de fronteiras que é fruto da Conferência de Berlim, que quebrou com essa questão das nações em África. Nós temos grupos étnicos que estão separados por fronteiras, como o Mar está em Moçambique, ou está na África do Sul, ou está em Moçambique, ou está no Zimbábue, etc. A minha questão é, será que olhando para a realidade de África, olhando para o sucesso desses países que é apontado, não vai se chegar a uma fase, mesmo na União Africana ou outros organismos, quando se pensa em soluções africanas para problemas africanos, de começar a fazer uma reflexão sobre o princípio da intangibilidade de fronteiras, tendo em conta essa necessidade de ajustar, digamos assim, de ajustar a um sistema que permita que povos que tenham a mesma característica estejam em espaços geográficos e políticos semelhantes ou únicos. Obrigado. Obrigado. Sim, ou melhor, isso pode ser entendido como uma solução. Solução essa que, a meu ver, deve passar por uma... Há duas formas de olhar para este problema. Das duas, uma é os Estados procurarem respeitar aquilo que são as diferenças sociais e étnicas dentro daquilo que é, e funcionarem como Estados que respeitam os princípios das diferenças e, portanto, o redesenho de fronteiras torna-se relativo, em muitos Estados em que há diferentes etnias ou diferentes nacionalidades que estão separados pelas fronteiras. Ou então, a possibilidade seria, de facto, redesenhar essas fronteiras de forma a garantir aquilo que é um maior consenso étnico em relação a esses espaços territoriais. O principal problema tem que ver, de facto, com aquilo que é a norma internacional em África, que aponta claramente para qualquer tentativa de redesenho fronteiriço, esbater na norma tradicional das próprias organizações que apontam para evitar ao máximo qualquer tipo dessas transformações. E, portanto, não é de todo impossível, mas é um processo doloroso e que, obviamente, obriga a uma reflexão de forma ideal, obrigará, obviamente, uma reflexão que envolverá, ou que terá que envolver as populações, mas também uma destruturação de todo aquilo que é uma forma normativa de se olhar para os Estados africanos, que apontam sobretudo para evitar ao máximo essa redistribuição fronteiriça. Esta é a grande dificuldade que a África tem. Por exemplo, a Zâmbia e a Angola há um reino que está dividido
verdade, a discricionalidade da forma como as fronteiras foram impostas pelos impérios provoca claramente provoca essas dinâmicas e que de facto acabam por ser ou melhor, por ser de difícil